Olá, olá, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre algo que acontece muito com os alinhadores, tratamento com alinhadores ortodônticos, que é quando o alinhador não encaixa. E aí o pessoal fala: e aí, professor, o que que eu faço quando o alinhador não está mais encaixando? Então, o meu nome é Giovanni, eu sou um dos mentores, dos experts aqui do Pense Orto, e hoje nós vamos estar tratando desse assunto. Então, eu vou dividir a minha tela com vocês para que a gente possa estar falando exatamente sobre essa perda desse encaixe com os alinhadores. Muito bem, vamos lá. Ok. Então, pessoal, aqui, né, o alinhador não encaixa. E agora, o que fazer? Então, vamos dar dicas clínicas para que todo mundo entenda o que acontece, né, com essa perda desse encaixe do alinhador, onde nós falamos que é o tracking, certo? Bom, vamos lá então. Vamos falar aqui sobre o que que é essa falta de encaixe. Então, para que vocês saibam, o alinhador, ele precisa abraçar o dente, ele precisa da área de contato desse dente. E o que que é essa falta de encaixe? A gente chama que quando o alinhador está totalmente encaixado, ele tem o tracking, né? Então, o que que é esse tracking? Em ortodontia, com os alinhadores, se refere-se a essa adaptação perfeita e ao contato contínuo do alinhador com esse plástico transparente com a superfície de cada dente. Então, é o contato íntimo do plástico com o dente, que é crucial para que o dente se movimente e para que o que foi planejado no software ocorra realmente com o tratamento em boca. Então, o tracking ideal é quando o alinhador abraça o dente para que ele empurre esse dente, ok? Muito bem. E quando ele não encaixa, a gente fala que é perda de tracking, né? Ah, o alinhador não encaixou. O que que eu faço agora? Bom, o que que é essa perda de tracking, uma perda desse encaixe? É mais ou menos como está aqui na foto abaixo. Quando você tem um paciente que ele descola um bracket e fica um mês, 15 dias, 20 dias sem ir para consulta e o dente não se movimenta, é exatamente isso que acontece. Como os alinhadores, eles são feitos, né? Eles são móveis para encaixar e desencaixar. Você vai notar que algum dente ou um ou mais dentes não se encaixaram e muitas vezes o paciente nem percebe esse desencaixe e essa perda desse tracking. E aí, o que que você faz? Então, o ortodontista brasileiro, ele é a melhor mão de obra do mundo. Por quê? Porque a gente tem que ter conhecimento, mas também tem que ter um pouco de criatividade nessa intercorrência que acontece com alinhadores em ortodontia. Então, quais são esses sinais clínicos para facilitar? Primeiro, eu vou ter folgas visíveis, né, entre o alinhador e o dente, geralmente na incisal, na oclusal, que é um sinal de que o alinhador não está encaixando totalmente no dente. Eu não posso confundir, porque no alinhador eu vou ter uma área de pressão e uma zona de alívio. Essa zona de alívio é geralmente 1 milímetro, no máximo 2 milímetros, que é para onde o dente terá que se mover. Mas quando o dente não está encaixado, ele é muito visível porque vai sobrar muito espaço entre o alinhador e o dente. E com isso eu vou ter um desalinhamento que é ao olhar, olhando para o planejado e olhando em boca, você consegue ter essa relação desse desalinhamento. Outra coisa que tem é muitas vezes a dificuldade de inserção ou de remoção pelo paciente desse alinhador. Então o paciente comenta: eu não estou conseguindo encaixar, ele não encaixa. Eu voltei para outra placa porque essa nova placa não está encaixando, né? E muitas vezes o alinhador parece que ele vai flutuar ou que ele não se assenta totalmente na boca, no ar. Quais são as principais causas? Eu tenho que já saber, né? Porque quando o paciente vem com essa reclamação, eu já tenho que ter em mente, com o meu conhecimento teórico, clínico e a minha experiência prática, saber como resolver esse momento, né? Então, as principais causas. A principal causa de mais de 90% dos casos é o tempo de uso insuficiente. Ou seja, o paciente ele tem que usar de 20 a 22 horas
por dia. E a gente sabe que isso não é fácil, porque é praticamente para ele tirar somente nas refeições e já colocar instantaneamente, né? Se você pensar que o paciente ele vai tomar o café da manhã, vai almoçar, vai tomar um café da tarde e vai jantar, né? Se ele demorar 30 minutos nessas 4 refeições, já são 2 horas que ele vai perder por dia, entende? Então, é muito difícil, a gente sabe disso, mas é imprescindível que ele use de 20 a 22 horas e que esse intervalo de tempo dê tempo ao tempo para que o dente se movimente, né? A biologia da movimentação dentária ela é igual, só que se o paciente não for disciplinado, ele não é o perfil adequado para esse tipo de tratamento. E muitas vezes, na anamnese, ele passa desapercebido. Ou então o ortodontista ele quer colocar alinhador em todo mundo e esse é um passo principal para que o sucesso dê certo, o perfil do paciente. Então, o tempo insuficiente, na maioria dos nossos casos, é o que mais acontece. Depois, dificuldade de movimentos. Por exemplo, nós temos aí 3 movimentos que são muito complexos: a extrusão, o movimento de torque de dente, as rotações, certo? E aí esse controle radicular, que é justamente o movimento com torque, né? Ou movimentos em que você vai ter que ter um controle melhor entre coroa e raiz de uma inclinação, né? E aí esses movimentos eu preciso que o paciente use de 20 a 22 horas. O que que os artigos nos recomendam? Que dê tempo ao tempo para que ele se movimente. Eu preciso de 14 dias num movimento complexo. Então, muitas vezes, eu dependo do plástico, eu dependo do planejamento e eu dependo do paciente, que ele tem que ser colaborador, e da biologia da movimentação dentária, do próprio metabolismo do paciente. Então, quando eu tenho movimentos complexos, muitas vezes, não deu tempo suficiente, em 7 dias, por exemplo, e eu troco o alinhador, e é óbvio que eu vou perder esse tracking. Então, eu tenho que prestar atenção, né, no meu planejamento e o tipo de movimento que eu tenho desse paciente. A outra são questões técnicas, por exemplo, né, falhas da colagem de attachments, ou muitas vezes perda ou desgaste desses attachments, não inserir e colocar, às vezes uma resina flow que tem muitas vezes alguma baixa qualidade, né? A execução inadequada dos IPRs, dos desgastes, então eu não faço o desgaste necessário quando foi me recomendado, eu tenho que prestar atenção nisso, porque às vezes é erro nosso, né? É erro técnico. Muitas vezes, quando eu tenho que realizar um attachment antes de placa X, da placa 4, da placa 10, da placa 12, e eu não anoto, acontece muito isso do profissional não anotar. E aí ele não faz achando que fez no mês passado, e não fez, né? Ou então ele faz em demasia e depois cria diastemas. Então isso é muito importante porque também acontece com essa causa dessa perda desse encaixe, desse tracking. E aí, fatores biológicos e planejamento. Por exemplo, eu estava falando aqui em cima antes, né, da dificuldade dos movimentos. Fatores biológicos, como uma resposta biológica individual a um movimento, a uma movimentação que pode ser complexa, né, a movimentação dentária. Um estagiamento, ou seja, um planejamento, né, que foi mal planejado no software, né, pela empresa ou pelo planejador, e aí tem muitas vezes movimentos excessivos grandes, ou quando muitos dentes estão startando na mesma hora, dentes como os molares e premolares juntos, né? E aí eu vou ter uma sequência incorreta. E aí um outro ponto, e que muda muito no aparelho fixo para o alinhador, que é os dentes que estão agindo, movimentando como ancoragem, quer dizer, uma ancoragem inadequada ou uma falta de pontos de apoio estável para essa ancoragem, porque o dente que eu estou movimentando, os dentes vizinhos, eles vão ser a âncora praticamente, né? Ou seja, quando eu estou movimentando, distalizando o molar, os meus incisivos, eles estão ancorando essa movimentação junto com os caninos, e assim sucessivamente, ok? Bom, quais são as consequências quando a gente perde o tracking, perde o encaixe do dente e continua, o paciente vai continuando trocando, trocando, né, sem perceber? Primeiro é um atraso no tratamento, porque aquela etapa que foi planejada no estagiamento X, na placa Y, né,
Cada etapa que não foi concluída, eu vou prolongando mais esse tratamento e, consequentemente, frustra o paciente e também frustra o profissional que, às vezes, não tem essa expertise, essa experiência, porque é um tratamento novo, né? Enfim, mas acontece esse atraso. A outra é uma necessidade de refinamentos. Então, frequentemente, quando a gente perde, quando esse encaixe não foi acometido de uma situação normal, quer dizer, ele perdeu o tracking, perdeu o encaixe, então vai levar necessidade de fazer mais escaneamentos e recomeçar a partir daquele momento aonde o alinhador não encaixou mais, aonde está a arcada do paciente a partir do alinhador YX, né? E com isso eu vou ter mais custos, eu vou ter mais tempo de cadeira e eu vou ter mais insatisfação do paciente. Quer dizer, são intercorrências que eu tenho que saber como lidar, como planejar. A outra é um comprometimento estético e funcional. Então, o resultado final pode não atingir os objetivos estéticos e funcionais planejados, afetando a oclusão e a harmonia do sorriso. Eu quero que vocês saibam que tudo que é planejado no primeiro set, né, no primeiro estagiamento, quando devolvem o planejamento para a gente, menos de 50% as chances de que isso aconteça 100%. Ou seja, foi planejado que tenha 20 pares de alinhador no primeiro estagiamento. É menos de 50% a chance que isso dê certo. Eu vou ter um refinamento. A média é que eu tenha 2 refinamentos por tratamento, é o que diz a literatura. Então, esse comprometimento estético, muitas vezes, é por falha da próprio planejamento, né? Ou também por falha acometida, muitas vezes, pelo próprio metabolismo do paciente, ou mau uso, enfim, né? Há uma gama de fatores que podem acometer esse comprometimento, porque o dente vai ficando para trás, o paciente muitas vezes não vê, e depois, quando ele vê, ele fica insatisfeito. E aí a outra é exatamente isso, a insatisfação do paciente, que ele vai ter atraso, muitas vezes você vai ter que cobrar porque não estava incluso no seu tratamento, o paciente fala que usou, você não tem como provar, o paciente vai perdendo confiança, você acha que o plástico é ruim, e isso tudo gera um bolo de neve, onde muitos ortodontistas acham que o alinhador ele não funciona em virtude desses fatores de insatisfação e que você tem uma expectativa que vai dar certo e não dá. E aí você perde essa expectativa, o paciente bota a culpa em você, você bota a culpa na fábrica, e na verdade é um conjunto de fatores, entende? Muito bem, vamos lá. Quais são as estratégias que a gente vai corrigir essa perda de track? Primeira coisa que eu penso olha, traz sempre teus alinhadores quando você vir na consulta, né, os teus 2 últimos alinhadores que você trocou. Então, isso é uma regra clara que eu falo para os meus pacientes. Então, vamos supor, meu paciente está vindo aqui com os alinhadores 18. Ele tem que trazer o 17 e o 16 junto, porque muitas vezes ele vai trocando, perdeu o track e ele nem viu, né? E aí, com isso, eu tendo os alinhadores anteriores, eu consigo abrir o planejamento dele no software, no notebook e comparar para ver aonde que foi perdido esse tracking, certo? E se eu tiver que voltar o alinhador, essa é uma opção de correção. O segundo é quando não tem jeito, eu fiz várias mecânicas, enfim, eu vou ter que fazer um refinamento na metade do tratamento, quer dizer, eu vou ter que reescanear. Então, tem empresas que mandam todos os alinhadores, né? E aí, dependendo do plano, você vai ter um prejuízo, enfim, mas você vai ter que parar o tratamento naquele momento e reescanear. Essa é a última opção que eu tenho, né? Como solução, né? Como estratégia para corrigir. Aí a gente tem mecânicas auxiliares, por exemplo, né? A gente vai ter uso de elásticos, muitas vezes, né? O uso de elástico corrente, técnicas de bootstrap, que eu já vou mostrar para vocês o que que é de colagem de botão, né? Na palatina, na vestibular, né? E você vai aplicando forças em dentes específicos para restaurar de novo o tracking do alinhador. E aí tecnologias mais avançadas como nanotubos, né? Ou materiais vibratórios que muitas vezes a ciência não recomenda, mas na prática clínica ela é aceitável, principalmente os nanotubos, que aí sim tem artigos já voltados para isso, né? Então aqui, ó, o que que é o bootstrap? Quando você está vendo aqui na sua esquerda, né? Você
recorta o alinhador. Vejam que eu tenho uma perda de tracking na primeira foto acima desse incisivo central, desse incisivo lateral inferior. Então, eu recorto a lingual, colo um botão, recorto a vestibular, colo um botão e ensino o paciente a passar um elástico para que esse dente extrua. E aí, na foto abaixo, você já vê ele em poucos dias, aqui em questão de 3 a 5 dias, no máximo 7, ele já volta. E aí você consegue dar sequência para aquele alinhador. Isso chama-se bootstrap, certo? A outra opção que eu falei que para mim seria a última é eu reescanear e replanejar. Então eu parto do princípio que eu encerro o tratamento na placa onde perdi o tracking, perdi o encaixe e recomeço então do zero a partir dali. E a outra, muitas vezes, é o próprio as falhas do attachment, falhas profissionais, o attachment desgastando, ou o attachment foi planejando errado, né? Ou até mesmo movimentações de estagiamentos errados, certo? Então eu tenho que muitas vezes voltar e replanejar também. Aqui, ó, o uso de elásticos, né, que a gente chama, ó, o dente ele tinha que fazer uma rotação, é uma mecânica difícil. Então a gente vai ali e a gente faz uma giroversão, a gente faz um uso de um bootstrap, a gente faz o uso de um binário, tá? E depois nós vamos ver os nanotubos. Os nanotubos, aí tem um esquema, você pode já ter isso aí comprado, né? Nas empresas ortodônticas nacionais você compra esses tubinhos pequenos, eles já vêm com base, já são estéticos, e vocês vão ver aqui na foto como é que eles são, né? Observem que aqui na foto da esquerda eles são nanotubos, aonde você vai ter aqui, vai recortar o alinhador bem lá embaixo, que tem um bom espaço entre o nanotubo e o alinhador, porque se você observa na foto acima à esquerda, o lateral, o incisivo lateral, ele perdeu o tracking. Então você vai colar os nanotubos mais na cervical, com o lateral um pouquinho mais para cima, para que ele venha, que ele desça e extrua, né? E aí depois de alguns dias você já vê a foto inferior, mas o que, que é o essencial? Que o nanotubo não bata no alinhador, porque senão você vai extruir, o nanotubo está aqui, o alinhador foi cortado aqui, ele bate, ele não desce mais, né? Então aí é uma colagem onde você vai fazer condicionamento ácido, adesivo, vai passar resina na base dos nanotubos. E aqui à direita tem o jeitinho brasileiro, né? Muitos alunos nossos também nos ensinam. Pega um stop, né, da mecânica dos autoligados, passam, né, em alguns stops, passam uma resina flow, faz acondicionamento ácido, adesivo, resina flow por cima do stop, né? Aqui tem nanotubo, mas eu estou passando, falando para vocês de stops também, né? E aí você faz o stop como um nanotubo, para quem não tem isso. E passa ali um fiozinho 12 ou 14, queima o fio, observe na foto da esquerda, dá para ver que o fio ele está dobrado, ó, para que esse fio ele não corra. Então você vai ter que destemperar esse fio, queimar, porque ele é de Naitai termo, ele é de Cooper Naitai, que também é termo, né? E aí você dá uma dobradinha nele para que ele não corra. Isso aí, então, chama-se, né, de alinhamento com nanotubos, que o brasileiro, né, ele tem muita criatividade e isso é um conhecimento com criatividade, certo? Olha, esse caso aqui perdeu o tracking porque é um giro. Então, quando a gente está fazendo giro, principalmente de pré-molares, por exemplo, mas aqui foi um canino, então a gente recortou, colamos dois botões e elástico até que esse paciente volte e encaixe. Então, você pede para ver o paciente dali a uns 5, 7 dias, ver como é que está acontecendo, como é que foi o movimento, se o alinhador está voltando a encaixar. E aqui é um caso típico, né? A paciente ela estava usando o elástico de classe 2 com um mini implante ZC, que está com elástico cinza, né? E aí ela ficou uns dias sem usar, e o que aconteceu? Olha ali, ó. Olha o tamanho, né, do espaço que tem nesse canino. E aí foi feito um bootstrap, que aproveitou o botão da vestibular, colou um botão e em 3 dias esse dente já voltou, né? Então é assim que se faz o bootstrap, né? Recorta, ó, e aí com um ganchinho ensina o paciente, né? Bom, quais são as considerações clínicas desses fatores de sucesso nosso, né?
Primeiro tem que fazer um diagnóstico preciso. Eu tenho que ver qual que é a causa que está acontecendo isso, né? Eu fazer uma seleção adequada dessa mecânica auxiliar. Segundo, eu tenho que eu gosto de inserir dos primeiros alinhadores, pedir para o paciente vir em 30 dias para eu ver esse perfil desse paciente, como que ele está se adaptando, né? Para ver se o paciente realmente ele está usando, e aí para ver o que que eu posso estar auxiliando ele ou não, enfim, o que que a gente pode acelerar também o tratamento ou não, e aí essa colaboração ela é imprescindível. E a outra é a gente acompanhar, né, rigorosamente quando você vê que o paciente ele não ele muitas vezes ele não colabora, então às vezes você vai ter que demorar um pouco mais essa troca, ou você vai ter que colocar mecânicas acessórias, ou até mesmo replanejar, né? Porque se o paciente não colabora, já é algo, uma grande porcentagem que não dê certo isso, certo? Então, tá aqui as referências, né? A gente sempre gosta de estar aí colocando da onde que a gente está realizando ou tirando isso, né? As nossas aulas que tenham fundamentos e que a gente possa, ah, olha aí, pronto, e que a gente possa estar colaborando. Então, eu passei rapidamente aqui quais são as maneiras de quando se perde o tracking, ou seja, quando falta de encaixe, o que fazer. Espero que eu tenha colaborado com vocês, né? Então, assistam sempre aqui no YouTube o Pense Orto e até a próxima, meu povo. Um grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau.